Ele é empresário, mineiro, veio para Rondônia nos anos 80, participou de decisões importantes da política, mas hoje atua à frente de uma das maiores empresas de refrigerante da região norte, que é a Didio Refrigerantes. Eu vou conversar com Orestes Muniz. Satisfação tê-lo conosco aqui no podcast Espaço Aberto. Prazer é meu poder falar com você e, por seu intermédio, poder conversar com a população de Rondônia também. É sempre importante esse diálogo que a gente mantém com todos. Mas, na verdade, eu só queria fazer uma pequena correção, que o meu assunto mesmo é advocacia. Advocacia. Eu esqueci de colocar isso no currículo, né? Porque as pessoas falam de Orestes Muniz, as pessoas, poxa, foi vice-governador, deputado, associam muito isso. E agora a Didio, né? A Didio, sim. Porque quem comanda a Didio mesmo é o meu filho, o Clay, né? O Clay Muniz, e a Maíra, né? Que é filho do Dr. Odair. Né? Eles é que comandam a Didio. Eu faço parte da Didio, sou sócio e também pertenço ao conselho de administração informalmente, né? Você gosta de refrigerante, Orestes? Gosto muito de refrigerante. Tomou muito na infância quando garoto ou não? Não. Quando garoto eu morei na zona rural, né? Muito tempo na zona rural. E era um período assim que praticamente na zona rural você não tinha refrigerante. Você tomava era limonada, água, esse era Era mais barato, né? Limonada não custava nada, né? Pegava no fundo de casa. Exato. Pegava o limão e jogava água e rapava a rapadura e estava pronta a limonada. Essa coisa de rapadura é coisa de mineiro, né? Mineiro gosta muito de rapadura, eu gosto. Rapadura e queijo. Você saiu de Minas, foi para o Paraná. Isso. Onde acabou se formando no Paraná, se formou Exatamente. na PUC em Curitiba. E aí depois, Rondônia, essa vinda para Rondônia no início dos anos 80, foi em 80 mesmo? Em 80. Janeiro de 1980. Já tinha alguém da sua família aqui? Eu tinha 2 irmãos que já tinham vindo por volta do ano de 1973, 74, eles já tinham vindo. Depois veio um terceiro irmão e depois eu vim também. Aí uma grande parte da família veio e depois veio o meu pai também. Você chegou formado aqui? Formado. Para exercer a advocacia? Já comecei a exercer a advocacia em Ji-Paraná. Cheguei, me inscrevi na OAB em 1980. A minha OAB é a OAB RO 40. 40. Logo no início. Logo no início mesmo. E aí já comecei a trabalhar como advogado na cidade de Ji-Paraná. Ji-Paraná. Quanto tempo você ficou lá, Orestes? Eu fiquei em Ji-Paraná alguns anos, eu morei em Ji-Paraná até 1987. Em 1987 eu mudei para Porto Velho. Só que em 1982 eu me elegi deputado federal. 2 anos depois que chegou no estado? Quase 3 anos. Né? Como é que foi isso? Como é que foi chegou essa adaptação e já colocar o nome à disposição da sociedade e se eleger? Eu era, como ainda sou, do MDB, né? E como eu pertencia ao MDB, o MDB resolveu me lançar. Quer dizer, eu fui um candidato do partido, não fui um candidato individual. Eu fui um candidato do partido. O partido se reuniu, bom, quem que a gente coloca? Coloca o Orestes. Parece um nome bom. Pelo menos se ele não ganhar, ele soma alguns votos pro partido aí e tal. E aí eu entrei de cabeça na campanha e muitos amigos, advogados, muitas pessoas somaram conosco, médicos, os que tinham lá em Ji-Paraná, muitos somaram comigo, muita gente mesmo. A área rural também, que eu tinha uma advocacia muito importante na área rural. Então foi assim uma junção de forças que me elegeu deputado federal em 1982. Essa questão dos anos 80, a gente fala que os anos 80 foi um período de transformação em todos os sentidos. Foi. Até mesmo na política, a gente vê, como eu sou gaúcho, eu tenho como referência o Pedro Simon, né? Um nome histórico dentro do MDB, Verdade. Uma pessoa de um caráter
né? Hoje, no Rio Grande do Sul, ele é muito procurado, é respeitadíssimo, né? E sempre foi uma referência no MDB, como foi Ulisses Guimarães. Na atual política, eu até ia deixar isso aqui para o segundo bloco, mas a gente já entrou no... Então vamos pegar essa carona. Desse tema. Na atual política, você acha que há um preparo desses jovens políticos que entram? Porque eu sou capaz de apostar com você que, se você perguntar para um político novo aqui, ele não vai saber o que é emenda Dante de Oliveira. A verdade, na minha opinião, é a seguinte: nós temos muitos políticos novos preparados. Temos. Ocorre, entretanto, que a questão do exercício da liderança, ela é muito complexa. Você citou o caso do Pedro Simão, no Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul tinha mais 3 lideranças fortes no MDB. Ibsen Pinheiro. Não, mas antes o Germano Rigoto. Não, antes o Paulo Brossard. Você vê, tanto o Paulo Brossard quanto o Pedro Simões eram professores universitários. O Paulo Brossard era autor... Mendes Ribeiro. O Paulo Brossard era autor de obras. Aí você tinha do outro lado o Nelson Marquesan, que era também professor também. Marquesan Júnior, que foi governador. Então você tinha na política do Rio Grande do Sul Jair Soares. Você tinha nomes ali expressivos, tanto sob o ponto de vista da intelectualidade, quanto sob o ponto de vista de firmeza de caráter. Alceu Colares, já da geração brisolista. Exatamente. Então você tinha, em todos os partidos políticos ali, você tinha pessoas que uniam o conhecimento técnico, unia o conhecimento social e unia com a formação de caráter ilibada e sabiam exercer a liderança. Que isso é difícil, não é fácil. Numa pessoa está todas essas características, como é o caso do Sarney. O Sarney era o que também, da mesma época, um intelectual, né? Uma pessoa que sabia exercer o poder, e além de saber exercer o poder, ele era um líder, né? Então você tinha naquele momento muitas lideranças fortes, goste delas ou não, mas você tinha, como foi o Antônio Carlos Magalhães na Bahia. Sem dúvida. Né? Você tinha o João Agripino na Paraíba, você tinha o Tancredo Neves em Minas Gerais. Sim. Você tinha o Leonel Brizola. Então, Ulisses Guimarães em São Paulo, Franco Montoro. No Paraná, você tinha o José Richa. Então, no mesmo momento, o Brasil tinha assim, uma pleiade de 50, 60, 70 líderes que tinham uma grande formação intelectual, uma grande formação de conformação social, e, ao mesmo tempo, sabiam exercer a liderança. E eram pessoas de caráter ilibado. Esse era um detalhe maior para a época. Hoje, você tem dificuldade de unir na mesma pessoa todas essas características. Qualidades. Todas essas qualidades. Todos esses predicados, todas essas qualificações. Agora, olha só, uma coisa interessante, você que morou no Paraná, né? Eu até falo quando eu dou palestra sobre jornalismo, aí que eu converso com a meninada, com a moçada mais jovem, eu sempre digo que para fazer uma entrevista você tem que estar preparado, você tem que se preparar para um debate, né? Tem que ser bem preparado. E para mim, uma referência em debate chama-se Roberto Requião. E eu digo isso para os mais jovens, desse amigo, nunca vá para um debate com o Requião se você está preparado, senão ele vai destruir você. Porque ele é muito preparado. Ele sabe o que está falando, né? E hoje, todos esses políticos que você falou, realmente tudo referências e político não só de uma outra geração, mas de outra intelectualidade também, de saber o que está falando. Isso, né? Exato. O que acontece hoje que a gente não vê isso? Você vê um grupo muito restrito, né? É muito limitado de referências políticas. A questão partidária, ela é fundamental na formação de grandes lideranças. Como houve, ao meu ver, uma
uma grande pulverização de partidos políticos, então as lideranças se dividiram muito. Então hoje você tem 30, 40, 50 partidos políticos. Então houve uma pulverização, se dividiu. Você acha que Então, mas se dividiram os partidos. Muitas pessoas assumiram as lideranças dos partidos políticos e os partidos políticos não tiveram mais condições de filtrar com maior rigor e exigência as pessoas para o exercício das funções. Eu não estou dizendo com isso que as pessoas que exercem as funções não reúnem condições. O problema é que ficou tão pulverizado que as pessoas hoje, para se posicionarem na política, não são as mesmas exigências que você tinha na década de 70 e na década de 80. Até porque na época também o número de prefeituras era menor, o número de vereadores era bem menor, talvez não chegasse nem a metade do que tem hoje. O número de prefeituras, o número de deputados federais também era bem menor, o número de deputados estaduais também era bem menor, e isso levava o quê? Levava a uma soma maior e um grau maior de exigência. É óbvio, por exemplo, se você vai fazer um teste na Unir para o curso de Direito e se apresenta ali 1.000 candidatos e vai ser escolhido só 60, então você há um filtro muito maior. Mas de qualquer maneira tem um outro problema também aí que esse é fundamental. É a questão ideológica. A questão intelectual, ela passa necessariamente pela questão ideológica. E nesse sentido, então, hoje eu já observo um grande debate em torno da questão ideológica. Isso é bom para o Brasil. Debater a questão ideológica. De que lado você está? Qual é a tua posição? Porque em 80 você tinha uma posição clara. Ou você era oposição ou você era governo. Exatamente. Você não tinha meio termo. Hoje é uma salada de fruta. Isso, mas só que eu acho... Ela vai conforme o vento está soprando. Exato, mas só que eu acho que isso está se afunilando agora. As pessoas estão se definindo mais. Conservador, de direita ou de esquerda, progressista. Essa polarização que a gente viu aí, ela tem esse... Embora eu não concorde com esse negócio de fake news, esse negócio de raivoso, radical, não concordo com isso, mas eu acho que esse alerta, ou esse ensinamento, digamos assim, ele pode servir para isso, né? Justamente para que se tenha uma ideologia, poxa, mas o que eu defendo? Né? Ô Cícero, ninguém concorda com conduta fora da ética. Ninguém concorda. Ninguém concorda com aquelas pessoas que têm condutas de tentar destruir o outro. Ninguém concorda com políticos que têm conduta para tentar prejudicar as pessoas. Ou seja, você prejudica o outro para você se construir em cima da pessoa. Isso é péssimo. Isso é ruim para o Brasil, é ruim para Rondônia, é ruim para Porto Velho, é ruim para tudo. É ruim até para as relações sociais. E quando você diz que você não concorda, eu acho que você está correto. Nós não podemos concordar com isso. No entanto, essa polarização, ela trouxe um divisor de águas, certo? Hoje, as pessoas estão se posicionando ideologicamente. Isso não é ruim, isso é bom. Só que o que nós precisamos é aprender esse convívio democrático como nós aprendemos lá atrás, na década de 70 e 80, que mesmo estando na ditadura, nós tínhamos uma convivência, eu que era da oposição, MDB, com o pessoal da Arena, que era o governo. Nós tínhamos convivência com todos, e uma convivência civilizada. Então é isso que nós precisamos aprender agora nesse momento. Nunca fugiu da regra. Exato. Agora, o Orestes, falando sobre essa questão partidária, e aí eu vou ter que defender o MDB nesse sentido. Olha só, a gente vê nas eleições aqui, não vou citar nomes aqui porque não vem o caso de políticos, eles se preocupam em formar o partido um mês antes da eleição. Aí vai atrás de nominata, O MDB é um dos partidos, né, que a gente pode separar isso porque existe essa tradição, preparar, se criar o político, né, fazer com que se aprenda, se entenda, se qualifique, né? Como é que muda isso aí, hein?
Porque hoje a gente vê aí, né, se acompanha a política, embora esteja nos bastidores nesse momento, não está mais ligado diretamente, claro que filiado ao MDB, mas assim, a gente não vê isso, a gente vê políticos, até bons nomes, mas que assim, não, a preocupação é 30 dias antes da eleição juntar aqui para formar a nominata. Só fazendo uma observação, na verdade eu não estou militando, eu estou afastado. Embora acompanha as decisões, acompanho. As pessoas consultam, ligam. Como então direcionar essa situação? Isso é um momento de aprendizado também. Nós estamos aprendendo a fazer política com esse divisor de água conservador e progressista. Direita e esquerda. Nós estamos aprendendo a fazer essa política. Nós não sabíamos, porque esse assunto ele era um pouco embutido entre a favor da ditadura e contra a ditadura. Democracia e contra a democracia. Era essa a ideia nossa. Hoje, dentro da democracia, nós estamos aprendendo a ser direita e ser esquerda. Mas isso vai passar por um processo em que nós mesmos, eleitores, saibamos votar naquelas pessoas que representem os nossos ideais. É isso que vai acontecer. Nós vamos votar naquele que representa um programa, naquele que representa uma ideia. Porque é mais importante você votar em ideias do que você votar em promessas. Você acha que tem prazo de validade essa coisa de Lula-Bolsonaro, Bolsonaro-Lula? Porque hoje está polarizado. Ou é Bolsonaro ou é Lula. Tem, não. Essas duas personagens, Lula e Bolsonaro, elas são personagens passageiros da nossa história. O que vai acontecer é que, num determinado momento, o Brasil vai fazer um encaminhamento muito claro da sua posição para a direita ou para a esquerda. Ele vai sempre ter esse equilíbrio, como tem na maioria das democracias civilizadas, né, das chamadas democracias ocidentais. As pessoas, uma hora estão mais inclinadas à direita e hora estão mais inclinadas à esquerda. Então isso vai acontecer naturalmente, porque tanto Lula quanto Bolsonaro são personagens daquele momento histórico e daquelas circunstâncias históricas. Muito bem. Então lá chegamos ao fim do nosso primeiro tempo do bate-papo. Uma pergunta. O seu filho, o Clay, chegou e disse assim: pai, eu vou inventar um refrigerante. O que você pensou na hora? Mas isso aí responde depois do nosso intervalo. A gente já volta com o podcast Espaço Aberto. A Santo Antônio Energia é uma empresa de Rondônia, responsável pela implantação e operação da hidrelétrica Santo Antônio aqui no Rio Madeira. Há 10 anos em funcionamento, a usina gera energia para Rondônia e Acre com 6 turbinas dedicadas, além de atender aos demais estados do Brasil com as outras 44 turbinas existentes. Todas as turbinas da usina são do tipo bulbo, que aproveitam a vazão do rio sem necessidade de grandes reservatórios. Inovação e tecnologia para que o projeto esteja integrado à cidade da melhor forma possível. Além da energia, a empresa contribui para o desenvolvimento sustentável da região, com o pagamento permanente de royalties. Esse recurso é utilizado pela administração pública para projetos que podem trazer melhoria da qualidade de vida dos moradores de Rondônia, como saúde e infraestrutura. A empresa prioriza a mão de obra daqui entre seus integrantes, além de contribuir com a contratação de diversas empresas da região para a prestação de serviços, aquecendo a economia local. Eu estou recebendo aqui no podcast Espaço Aberto de hoje o advogado, empresário, não é mais militante, mas esteve muito ligado na política, ex-governador, ex-deputado, secretário de Estado, Dr. Orestes Muniz. Bom, no bloco anterior eu lhe perguntei como é que foi como é que você recebeu isso do seu filho, Clay? Pai, eu quero inventar um refrigerante. Como é que foi isso aí? Esse garoto, você tá doido? Né? O que aconteceu foi o seguinte: o meu sonho era que os meus filhos fossem advogados.
Esse era o meu sonho. Seguir a carreira do pai. Isso, exatamente. E o Clay começou a fazer o curso de Direito, passou no vestibular. Quando estava no 2º ano de Direito, chegou para mim e disse o seguinte: a minha praia não é advocacia, não é o direito. Eu já cheguei à conclusão que o meu assunto é ser empresário. Muito bem. Falei, opa, maravilha. Então vamos pensar aí no ramo. Tá? Ele falou, mas eu já pensei, eu estou tensionando montar uma distribuidora de alimentos, bebida, um comércio assim, tal, etc. E aí Isso quando, Horácio? Isso 20 anos atrás. 2000, acho que foi 2000 e pouco. Tá. Aí ele começou a pensar nisso, e aí ele já evoluiu, começou a pesquisar, tal, etc, e já pensou já numa indústria. A partir desse pensamento, ele pensou numa indústria. E quando ele pensou numa indústria de refrigerante, e aí manteve contato com o Robson, que era vizinho nosso, o Roberto Dorner, morava na casa ao lado, e a gente ali tinha muito contato sempre, então ele conversando com o Robson, que é mais ou menos da idade dele também, os dois já levantaram a ideia e nós reunimos, eu, o Robson, o Odair, que é o meu sócio. 2 amigos, 2 moleques de escola, isso aí tudo. Exatamente, e o seu Roberto Dorn. E aí eles apresentaram a ideia de uma fábrica de refrigerantes. Daí para frente, montamos a empresa e graças a Deus deu tudo certo. Mas que ideia que era, assim, como é que saiu isso? O refrigerante, a gente vai fazer um refrigerante, o suco, como é que surgiu o Cola, o Didio Cola, que é o carro-chefe da Didio? Foi o seguinte, no começo, quando deram o start para montar a empresa, então eles começaram primeiro, formar um quadro de pessoas para poder trabalhar com eles, para poder dar o suporte técnico para eles. Então, entre essas pessoas para dar o suporte técnico, estava uma pessoa que tinha conhecimento da área de refrigerante. E foi essa pessoa que orientou de fabricar cola, guaraná e laranja, se não me falha a memória, e limão. E explicou lá os motivos e convenceu eles também que nós devíamos adquirir os equipamentos para fabricar esses refrigerantes. E ele já tinha um certo contato com as empresas que comercializavam o xarope, né? E aí tinha empresas nacionais e tinha empresas americanas. E ele levou então o Clay e o Robson a manter contato com essas empresas americanas que fabricavam o xarope do cola, por exemplo, que é uma empresa que fabrica o melhor xarope hoje no mundo de cola. Ainda Continuamos sendo clientes dessa empresa ainda hoje. Que realmente é o melhor. É uma empresa muito grande nos Estados Unidos que ela fabrica o xarope de cola. Então aí já mantiveram contato aqui no Brasil com os representantes dessa empresa e aí eles já começaram o contato. E a partir daí, quando você entra no ramo, igual foi o caso deles, eles então mergulharam de cabeça, foram a São Paulo, foram visitar outras indústrias. Sim. E aí já tomaram conhecimento. Foram tomar, exatamente. Se qualificar, né, para o propósito que tinha. Exatamente, de toda a situação que envolvia fabricação, distribuição, comercialização, venda, colocação no mercado, porque esse é um processo complexo, um processo simplório, não. Até você chegar na gôndola do supermercado, é um caminho longo a percorrer. Horácio, quem é que dominava o mercado na época? Você lembra? Era Pepsi? Era Coca? O que era? A Coca-Cola, a Pepsi-Cola era muito forte aqui, a Ambev, né, os produtos da Ambev, e também o Marajá, de Mato Grosso, que era muito forte aqui também. E tinha mais um outro refrigerante, que eu agora não me lembro, também, que era muito forte em Rondônia. Agora o Clay e o Robson, dois audaciosos, né? Dois metidos, né? Eles num Fusquinha 69, não... Vamos encostar do lado dessas BMW aqui, vamos ver o que vai dar. Foi isso. Foi isso, mas o que deu muita força na fabricação de refrigerantes foi o seguinte: foi a qualidade do refrigerante, a qualidade e o sabor. Desde o começo foi implantado laboratório, a indústria já foi montada em inúmeros testes. Isso, com laboratório, um controle de qualidade muito rígido. Isso aí, já desde o começo, eles já tiveram essa consciência. E preocupação de que isso era fundamental. E a questão de pesquisa de sabor também. Eles não simplesmente pegaram, formularam o refrigerante e já colocaram no mercado, não. Eles pegaram,
iam formulando e iam fazendo pesquisa com pessoas. Muitas pessoas participaram de pesquisa, mas muitas mesmo. Teve pesquisa com 10, com 20, com 50, com 100. Pesquisa de degustação. Degustação, claro. As pessoas fazendo o chamado teste cego, né? Que você coloca assim, copo de vários refrigerantes, de várias marcas, para a pessoa beber e dizer qual daqueles que ele está gostando, qual que é a marca X, Y, Z. Então, nesse sentido, então, foi o que deu força aos refrigerantes Didio, foi essa pesquisa de aceitação popular em torno do sabor do refrigerante. Então, a qualidade, a rigidez na qualidade, na formulação, com produtos de altíssima qualidade, insumos de altíssima qualidade, pré-forma de alta qualidade, o xarope de alta qualidade, a água excelente, a água que se fabrica o refrigerante, porque se você pega uma água que ela não tem uma grande qualidade também é problemático. Então, deu-se água, xaropes, insumos, pré-formas, equipamentos bons, controle de qualidade e pesquisa de degustação junto ao público. Só depois disso é que foi para a rua? Só depois disso. Teve um determinado momento, inclusive... Quanto tempo, mais ou menos? Levou. Depois que a indústria estava montada. De capacitação, digamos então, assim. Depois que a indústria estava montada, tudo certo para produzir, ainda levou quase 6 meses para colocar o refrigerante na rua. Em razão dessa questão. Você formulava um refrigerante, de repente ele não tinha boa aceitação. Aí você zerava aquilo, fazia todo o procedimento de novo. E aí conseguiram que os nossos refrigerantes realmente sejam de sabor inigualável, incomparável. Eu particularmente gosto muito do Guaraná. O Guaraná para mim é... Não, nossa, é bom. É o que eu procuro mais no mercado. Agora, agora o cola também é excelente. Eu imagino que... Me desculpa. Eu imagino que tenha acontecido testes, por exemplo, com a amostra X, isso, que não ficou boa, isso. E aí ela foi mexida nela, essa amostra X voltou para degustação e foi aprovada. Tem isso? Ocorreu isso? Eu não entendi bem a... Vamos lá, a cola, por exemplo, num primeiro momento, a cola teve... que nós formulamos não agradou. Não agradou. Não, primeiro nós tínhamos assim. Eu não sei se é a cola, isso é hipotético. Mas vamos colocar hipoteticamente. Isso. A cola foi pra rua. Ela não ia pra rua ainda não. Não. Era assim. O pra rua que eu digo é 20 pessoas degustando, 30. Isso. Nós primeiros tinha um grupo restrito de 12 pessoas que era o primeiro teste. Nesse momento. As cobaias. Isso, os primeiros testes. Então você colocava ali um copo com número 1, 2, 3, 4, 5. Então é produto X, Y, Z e tal, e tava o nosso no meio. Aí as pessoas, esses 12, degustavam ali. Aí diziam, primeiro lugar está o número 3, segundo lugar número 4, número 5 está ruim, número 6 está ruim. Se o nosso fosse o número 5 ou o número 6, se aqueles 12 já rejeitassem, nem continuava a pesquisa mais com outros não. Aí já voltava para reformular aquele ali que foi... Só nesse ponto nós demoramos mais de um mês. Ele tinha que superar as exigências dessas 12 pessoas iniciais. Que às vezes era 12, às vezes era 9, às vezes era 15. Aí ela variava um pouco, mas ela tinha que superar esse primeiro grupo. Depois de superado esse primeiro grupo, aí ela vinha para uma segunda pesquisa com outro grupo maior e vinha para uma terceira pesquisa com outro grupo maior. Se, por exemplo, ela superasse esses primeiros, vamos falar 12, que, como eu disse para você, podia ser 12, 9, 8, 13, 15. Ela não superasse o segundo grupo, aí nós voltávamos de novo para reformular. Todos os nossos refrigerantes passaram por isso. O Guaraná passou por isso, o laranja passou por isso, cola, todos. Eu imagino que essa fase probatória, digamos assim, ela terminou quando a amostra X ela foi 5 vezes para a rua e nas 5 vezes foi aprovada. Isso, várias vezes. Todos. Não, esse aqui é bom, esse aqui é bom, esse aqui sempre o X. Estava lá, pessoa tomando. Você, por exemplo, você tomava
Daí um pouco, tomava uma água, tomava outro, tomava água, tomava outro. Aí você dizia, o melhor é esse. Aí nós íamos ver lá, era o Dídio. Sei, o Dídio Entendeu? cola, digamos assim. Então 5 vezes, 5 testes foram feitos, na 5 ele ficou na frente. E aí vinha outras pessoas degustando, tal, mesma coisa. O melhor é esse. Quando ia olhar lá no número, era o Dídio. Como é que foi, Orestes, a resposta da primeira leva, digamos assim, que chegou no mercado? Excelente. Como é que vocês receberam? Nos causou problema. Porque não havia estoque para atender a demanda. Exatamente. A nossa capacidade de produção era pequena. Sei. E de repente... 50 mil litros, por exemplo, e a demanda já estava em 150. A capacidade nossa era 60 mil litros. 60 mil litros, inicialmente. Inicial. E aí deu assim um bom... Assim que foi... Passou de 120. Em poucos dias, limpou o estoque. Poxa. Aí nós começamos a trabalhar e implantou o segundo turno e não dávamos conta. Isso aí, em que pese parecer bom, mas ele não é tão bom. Ele é bom, do ponto de vista, dizendo que o produto está legal. Mas isso é ruim, porque há uma ruptura lá na gôndola. Então você tinha o Dídio na gôndola, de repente você não tinha mais o Dídio na gôndola. Aí passava ali 15 dias sem o Dídio. Isso era ruim, isso era horrível. É horrível para o marketing, né? Então, isso, ir para o supermercado, sim, para a padaria, onde estava o produto, isso era ruim. Aí quando você voltava lá, o cara falava, não, eu não vou comprar, vocês estão me deixando ruptura aqui, porque o mercado não pode ter um produto com ruptura. Aí o que nós fizemos? Tivemos que comprar outros maquinários, assim. No primeiro ano já tivemos toque de caixa, tem que aumentar, tivemos que mudar os nossos não vamos dar conta. Tivemos que mudar os equipamentos. Isso nós tivemos que fazer 3 vezes. Na segunda vez também continuamos não dando conta, na terceira vez aí que nós começamos a conseguir. Aí já estava mais experiente também. É muito difícil para agregar uma qualidade X, você manter uma qualidade X com um preço bem competitivo. É difícil. Muito difícil. Eu digo assim, bem interessante, porque, vamos lá, isso é hipotético também, eu não sei quanto é que custa uma Coca-Cola, mas vamos lá, a Coca-Cola custa R$8, né? E você tem um Dídio por R$4,50, também não sei se é isso, é tudo hipotético. Aí você, cara, mas R$4,50, será que é bom? Aí você mantém isso, uma qualidade de quem vai degustar. No primeiro momento o cliente leva pelo preço. Eu vou levar pelo preço, e fazer ele voltar, não pelo preço, mas também pela qualidade. Tem essa preocupação? Muito. Inclusive, nós enfrentamos dificuldades que é assim. Agora, 2 ou 3 anos atrás, os insumos tiveram uma alta. Dentro da pandemia, os insumos subiram. Mas uma alta, sim, teve produto que dobrou de preço. O açúcar triplicou de preço. O açúcar saiu aí em torno de R$58 a saca para R$180 a saca. E açúcar é um produto importantíssimo como insumo nosso. Então, isso é complicado. E eu não posso triplicar o preço do meu produto na gôndola do supermercado. Eu não tenho como. Sim. Você entendeu? Então, isso aí nos causou um problema sério, mas muito sério, inclusive, para a empresa e que tinha que manter os funcionários. E você tinha que continuar a fabricação daquela quantidade e estava enfrentando um momento de grande dificuldade no mercado de um modo geral. E aí veio uma outra questão que foi gravíssima também. A pré-forma, que é plástico, também subiu. Ela saiu, vou dar um número hipotético, vamos ver, ela saiu de 10 para 22, um exemplo. Certo? Então ela teve umas 100 e poucos % de reajuste. Mas aí você não encontrava para entregar no prazo que você precisava, que era o que já vinha ocorrendo anteriormente. Para você ter uma ideia, nesse momento de preocupação muito alta, nós tivemos que importar pré-forma do Peru. Aí até você conseguir se cadastrar, aprovar e tramitar tudo isso e ter autorização. Todo o processo burocrático do Banco Central e do Banco do Brasil. Fazer toda essa tramitação é demorado. Mas se a gente fosse comprar das empresas normais, demorava até 6 meses para entregar. Que absurdo, né? O mercado interno não conseguia atender. Não atendia. E além de não atender, o preço estava batendo nas nuvens.
Então a Didio passou por uma dificuldade muito grande nesse momento, que tem reflexo ainda até hoje, porque você não podia reajustar o produto no mesmo nível do reajuste dos insumos, né? E por não tinha como, e pela falta do produto. Então você tem que aumentar o preço do produto, mas você também, ao mesmo tempo, você não tem o produto para fornecer na quantidade que o cliente está precisando. Esse assunto ainda tem reflexo até hoje. Enfrentamos uma dificuldade muito grande. Mas graças a Deus superamos aquele momento mais difícil e hoje já está superado. Mas assim, você supera o problema, mas você ainda tem os reflexos dele que ainda vai durar algum tempo ainda. Muito bem. Forestes, colaboradores diretos e indiretos hoje na Didio. Olha, entre a Didio, Caiari, as empresas que tocam o refrigerante, a empresa de água, 406 colaboradores direto. Entre contratados diretamente e terceirizados, porque tem empresas que fornecem mão de obra para nós. Bom, indiretamente pelo menos mais 500. Isso, pelo menos. Mais de 1.000 pessoas envolvidas em todo esse processo. Muito mais. Quantos produtos tem? Quais são os produtos? O portfólio da Didio, ele é grande. O portfólio da Didio tem Guaraná, Cola, Guaraná tradicional, Guaraná champanhe, tem laranja, tem uva, tem limão, tem a tubaína, tem o mais, o energético. Água, né? Água. Tem água com gás, tem a soda. Então nós temos o gin agora que foi lançado, tem o H2D limão, que é um produto muito bom, tem o energético. Então o portfólio dela é bem completo. Bem diversificado. Muito bem, eu conversei aqui com o advogado, empresário, conselheiro político, digamos assim, Horestes Muniz. Horestes, satisfação. Quando a conversa é boa, o programa flui muito rápido. Vou lhe esperar outras vezes aqui no podcast Espaço Aberto. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar com você nessa entrevista maravilhosa. Parabenizo você pela condução inteligente da entrevista. Me levou a falar muita coisa que às vezes eu não falaria, mas beleza, parabéns. E parabéns também a todo o seu quadro aqui de apoio e ao público também, porque é uma maneira de nós nos comunicarmos e ao mesmo tempo falar com as pessoas em Rondônia. A satisfação é sempre nossa. Daqui a pouco a gente volta, segura aí. A Santo Antônio Energia é uma empresa de Rondônia, responsável pela implantação e operação da hidrelétrica Santo Antônio aqui no Rio Madeira. Há 10 anos em funcionamento, a usina gera energia para Rondônia e Acre com 6 turbinas dedicadas, além de atender aos demais estados do Brasil com as outras 44 turbinas existentes. Todas as turbinas da usina são do tipo bulbo, que aproveitam a vazão do rio sem necessidade de grandes reservatórios. Inovação e tecnologia para que o projeto esteja integrado à cidade da melhor forma possível. Além da energia, a empresa contribui para o desenvolvimento sustentável da região, com o pagamento permanente de royalties. Esse recurso é utilizado pela administração pública para projetos que podem trazer melhoria da qualidade de vida dos moradores de Rondônia, como saúde e infraestrutura. A empresa prioriza a mão de obra daqui entre seus integrantes, além de contribuir com a contratação de diversas empresas da região para prestação de serviços, aquecendo a economia local. Podcast Espaço Aberto aqui pela Rema TV. Eu vou conversar com o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis aqui da capital, Júlio César Pinto. E, Júlio, seja bem-vindo ao podcast Espaço Aberto. Tudo bem com você? Tudo bom, Cícero. Eu agradeço o convite para participar do teu programa. Eu já assisti algumas vezes, né? Inclusive, tive a oportunidade recente de assistir. Gostei muito. É muito dinâmico
teu programa. Bate-papo, é uma conversa descontraída, esqueça a formalidade, embora você veio com o bottom, né, do escritório, mas é bem tranquilo, é bem natural. Eu quero perguntar para você, você já está há 2 anos na presidência, vai para o 3º ano? Na realidade, estou na segunda gestão. Segunda gestão. A nossa gestão ela é trianual, estou na segunda gestão. A primeira encerrou dia 31 de dezembro de 2021, né, e a segunda iniciou dia 1º de janeiro de 2022. Muito bem. Ô Júlio, antes da gente falar sobre essa questão de imóveis, nós tivemos aí um tempo atrás, alguns dias atrás aí, a polêmica da avaliação dos imóveis de Porto Velho, a planta genérica, aí o Cresci participou, não participou, opinou, não opinou, enfim, teve essa história toda. Isso é uma coisa que eu até gostaria que você também dissesse o que efetivamente aconteceu, né? Se teve ou não teve essa participação, existiu essa comissão com a participação do Cresci, avaliando, dando uma opinião sobre a planta, como deveria ser, que reajustes deveriam ocorrer com os imóveis da nossa capital? Então, dia 8, vou falar de memória aqui, tá, Cícero? Dia 8 de 2022, nós recebemos um ofício da prefeitura, isso, ano passado. Nós recebemos um ofício da prefeitura pedindo a indicação de membros para participarem de uma comissão para recebimento dessas plantas genéricas, né, dos valores venais do IPTU. E dia 10, o nosso superintendente respondeu a esse ofício, indicando... 10 de novembro. 10 de novembro. Do ano passado. Nós recebemos dia 8, respondemos dia 10, o Cleiton respondeu dia 10, indicando um diretor nosso, né, Silvestre, para participar como membro efetivo, e indicou mais 2 mulheres para participar como suplentes. A Val, nossa diretora secretária, e uma corretora de imóveis. Perfeito. Dia 29 de novembro, o prefeito nos nomeou, né? Foi publicado o decreto de nomeação. Dia 1º de dezembro de 2022, a meio-dia e 26, mais ou menos, foi protocolada uma convocação da prefeitura para que essa comissão se fizesse presente no outro dia, dia 2 de dezembro, às 9 horas da manhã, para receber essas plantas genéricas. Por um erro interno, acredito, do Conselho, não chegou essa informação até essa comissão. Portanto, nós não participamos nem do recebimento dessa planta à época. Então nós não participamos do estudo, nem tampouco do recebimento. O recebimento foi falha interna do Conselho. Então uma questão interna que acabou, enfim, não chegou para o Conselho. Então, chegou para o Conselho dia 1º, só que não chegou ao conhecimento dos membros da comissão. Inclusive o motivo de uma sindicância dentro do Conselho lá, para saber isso, né? Tá. Então você tem hoje uma sindicância em andamento, até para esclarecer, Exatamente. Peraí, gente, porque isso até acabou, digamos assim, deixando o Cresci de saia justa, né? Ficamos de saia justas, mas no sentido de que o que foi veiculado foi que nós participamos do estudo. E de fato não participamos. Não houve uma comissão composta na qual o Cresci participasse efetivamente para o estudo e discussão da matéria. Não. A única convocação da qual não participamos foi da entrega desse trabalho já realizado. Quantos imóveis a gente tem em Porto Velho hoje, Júlio? O Cresci tem isso oficializado? Quantos imóveis a gente tem? Terrenos, casas, ou não tem esse número atualizado? Não temos, isso é um problema, talvez nem a prefeitura. A prefeitura deve ter, né? Mas se você perguntar de a prefeitura também não tem. Quem deveria saber essa resposta mais efetiva, mais claramente, seria o Secov, né? Que é o sindicato das empresas, mas também acredito que não, porque teria que ser feito um estudo junto com esses órgãos, né? Secov, Cresci e Semur, né? E esse estudo também ainda não foi realizado, mas eu já gostei da ideia da gente tentar viabilizar um estudo nesse sentido. Porque me parece que os corretores têm que saber o que tem na cidade, né? Até onde se imagina, um conselho de corretores de imóveis. Tá, mas quantos imóveis em Porto Velho?
peraí que, né, me parece que isso é uma coisa que vocês teriam que ter na ponta da língua, inclusive essa questão de avaliação. Como é que é feita essa avaliação? Por exemplo, hoje os imóveis de Porto Velho, você acha, o conselho entende que eles são avaliados como devem ser? Então, é aquele tal negócio, né? Para a gente poder discorrer sobre o assunto avaliação, cada imóvel ele tem uma característica diferente. Peculiar. É peculiar. Nós temos vários métodos de avaliação, né? Para fazer uma avaliação, principalmente dos imóveis aqui que são extremamente irregulares, tem documento, não tem. A maioria dos imóveis aqui em Porto Velho, infelizmente, não tem documentos, né? Então, tudo isso são parâmetros para que a gente coloque no estudo, né, os fatores determinantes para avaliação: localização, composição, posição solar, metragem quadrada do terreno, qual que é a testada desse terreno. Então é muito difícil você fazer uma tabela genérica de cálculos e determinar valores de metro quadrado, né? Tem a questão do lado direito da pista, lado esquerdo da pista, um lado valoriza mais do que o outro. Então é muito abrangente a questão, é muito difícil falar assim, tem colega que liga e pergunta, Júlio, quanto é que vale um metro quadrado aqui nessa região? Como é que eu vou responder quanto que vale um metro quadrado se eu não sei qual é o tamanho do terreno, ou só com o tamanho do terreno, eu preciso saber a testada, profundidade, posição solar, tem que conhecer um pouco também do plano diretor para saber qual o projeto que se enquadra ali. Então não é tão simples, é bem mais complexo do que parece. Essa questão, Júlio, de regularização, você tocou num ponto muito importante que, infelizmente, a nossa capital, ela é um desastre nisso, né? Nessa questão de imóveis regularizados. Eu vou te dar um exemplo, não vou citar bairro aqui, mas tem bairros conhecidos que esse local foi invadido ou foi tomado, ou como queira definir isso, e aí depois a prefeitura legalizou. Isso não de agora, 10 anos, 20 anos, 25, 30 anos atrás. A prefeitura legalizou, e aí o seu João que foi morar ali, ok, está legalizado o 30 por 10 dele. Mas tá legalizado na cabeça dele, porque ele foi para ali, ouviu a prefeitura dizer que agora, e nunca correu atrás de efetivamente procurar um cartório, etc e tal, talvez até pela questão que tem que pagar. Como é que funciona isso? Como é que, por exemplo, aí o seu João vem e oferece para mim a casa dele, que é uma casa bonita, vamos lá, o bairro Areal, que tem uma parte do Areal que foi invadida. Tempos atrás, anos atrás, né, décadas atrás. E aí eu gostei dessa casa, mas não tem nada regularizado. Como é que funciona isso? Esse procedimento para eu comprar do Júlio, a casa do Júlio, mas de forma correta, legal. Então, toda a área, ela pertence a alguém, né? Ao estado, ao município. Tem um dono. Ao governo federal ou um proprietário. Né? Aqui em Porto Velho eram grandes fazendas aqui, grandes áreas. E aí foram se desmembrando essas áreas e, como você muito bem falou, muitas delas foram invadidas. A prefeitura, no processo de regularização fundiária, regulariza algumas áreas, distribui os terrenos para os ocupantes, né, para os poceiros, escriturado. E o que o cidadão tem que fazer? Urbaniza, né, com toda a infraestrutura, o mínimo de infraestrutura que precisa ter, perfeito. E aí o que o cidadão tem que fazer? Ele tem que ir lá registrar essa escritura e ele tem que averbar a construção dele, né, fazer a averbação da área construída na matrícula do imóvel. O que muita gente não faz, muita gente não sabe. E tem sim muitas áreas de invasão na cidade que não estão regularizadas nem pela prefeitura, nem o cidadão procura o dono, né, o verdadeiro proprietário, né, o detentor da titularidade do imóvel. Ele não procura por quê? Porque ele tem a posse pacífica e mansa e ele sabe que o proprietário não vai tirar essa posse dele porque ele já está lá há muito tempo. Mas para regularizar isso, ele precisa de autorização. Nós temos grandes áreas aqui que tem proprietários que você, chegando lá, conhecendo o proprietário ou o endereço dele, você chega, olha, meu terreno é esse aqui, com um acerto lá, sempre é pago isso, né? E o proprietário libera aquela matrícula de forma oficial. E aí tem que fazer o registro no cartório
tem que averbar a área construída para que o imóvel fique 100% legal. As pessoas precisam entender que não basta a prefeitura dizer, não, olha, é sua, você já está aí, é seu. Não, isso não. Até pode servir para alguma coisa, mas não oficialmente, legalmente, não. Quando a prefeitura diz que a área, seu Júlio, aquela área aí é sua, a sua mãe veio morar, ok, é sua. Aí o que você tem que fazer? Você tem que procurar a prefeitura. Qual é o primeiro caminho? É ir na prefeitura, pegar algum documento, não, aquela área de 30x10 ali, que a senhora é minha mãe, está há muito tempo, é minha, é assim? Quando a área é de regularização fundiária pela prefeitura, ela dá titularidade. Aí o cidadão ele tem que ir lá no cartório, registrar isso e averbar na matrícula, porque o imóvel... Mas ele vai no cartório com alguma coisa da prefeitura. Da prefeitura, exatamente, com o título da prefeitura e registra aquilo no nome dele. Aí depois ele precisa de averbar, né? Porque o imóvel ele é composto por terreno e construção. A não ser que tenha só o terreno lá que não tenha nenhuma construção. E é isso muitas vezes que a população confunde. Eu tenho a escritura do meu terreno, está escriturado, belezinha, está registrado? Muitas vezes não, né? E lá no cartório tem alguns que tem uma frase, né? Só é dono quem registra. Né? O fato de estar escriturado não garante a titularidade. A gente tem casos aí, conhece casos de imóveis que foi escriturado, porque escriturar você pode escriturar em qualquer cartório, registrar não, só nos cartórios locais. Né? Então, várias escrituras sem nenhum registro, vários donos. Por isso que tem o jargão de que só é dono quem registra. E para que isso seja feito, para que isso seja concluído 100%, tem que averbar a área construída em cima da matrícula. Eu posso vender uma casa que eu construí, uma casa bonita, 2 pisos, né? Mas na prefeitura só está registrado o terreno, eu posso vender essa casa? Você me responde isso depois do nosso intervalo. Vamos para o intervalinho aqui, o podcast Espaço Aberto. Já voltamos com Júlio César Pinto, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. A Santo Antônio Energia é uma empresa de Rondônia, responsável pela implantação e operação da hidrelétrica Santo Antônio aqui no Rio Madeira. Há 10 anos em funcionamento, a usina gera energia para Rondônia e Acre com 6 turbinas dedicadas, além de atender aos demais estados do Brasil com as outras 44 turbinas existentes. Todas as turbinas da usina são do tipo bulbo, que aproveitam a vazão do rio sem necessidade de grandes reservatórios. Inovação e tecnologia para que o projeto esteja integrado à cidade da melhor forma possível. Além da energia, a empresa contribui para o desenvolvimento sustentável da região, com o pagamento permanente de royalties. Esse recurso é utilizado pela administração pública para projetos que podem trazer melhoria da qualidade de vida dos moradores de Rondônia, como saúde e infraestrutura. A empresa prioriza a mão de obra daqui entre seus integrantes, além de contribuir com a contratação de diversas empresas da região para a prestação de serviços, aquecendo a economia local. Eu estou recebendo aqui no podcast Espaço Aberto o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Júlio César Pinto. Júlio, eu perguntei para você sobre essa questão, você até tocou já nesse ponto, mas eu consigo vender uma casa que eu construí, uma casa bacana, bonita, de 2 pisos, como casa, sendo que todos os registros que existem no município, em cartório, só consta o terreno? Consegue vender, né? Você não consegue financiar. Para que você consiga financiar, buscar um banco... pegar um financiamento público da Caixa, por exemplo... Não consegue, você só consegue se comprar à vista. Porque as instituições bancárias elas só financiam imóveis com a construção se estiver averbada na matrícula do imóvel. Portanto, é fundamental que quem tem a titularidade, tem o título definitivo, registre e averbe a área construída se quiser vender, se quiser um cliente que possa adquirir o imóvel via financiamento bancário. Me parece que essa grande polêmica que surgiu em Porto Velho, né,
da questão dessa planta genérica, justamente foi por conta disso, né? O fato de, entre outras coisas, isso pelo fato de você que eu digo eu, qualquer um de nós, ter construído um imóvel, uma casa X, um comércio Y, mas não registrar isso. E fica constando no município como um terreno de tamanho 20 por 50 e é cobrado o IPTU em cima de um terreno 20 por 50, né? Não sobre um terreno, uma casa em cima de um terreno 20 por 50. Tem distinção, né? Tem diferença isso. Tem diferença de alíquotas aí, de percentuais na cobrança do IPTU, inclusive nessa lei aí que foi revogada em partes, né? Na qual incide até 8,5% de imposto. Principalmente afetando aqueles imóveis que são considerados, que são os vazios urbanos, né? Que faz aquele quadrilátero ali da Rio de Janeiro com a Chiclito S, né? Rio Madeira, Imigrantes até a Farquhar lá embaixo, que dá em torno de 1 bilhão de metros quadrados. Incidia pesado essa lei em cima desses vazios urbanos, né? Mas consta assim, né? Tem várias alíquotas ali, até 8,5% de imposto, dependendo da característica do imóvel. O Cresci pode ajudar a população orientando, indicando ou dando referências, por exemplo, até mesmo o cidadão quer saber, poxa, eu vou registrar a minha casa, mas eu vou pagar quanto? Vou passar a pagar quanto? O Cresci tem isso, pode ajudar? Pode criar uma comissão para ajudar, sim. Lembrando que a função principal do Cresci é fiscalizar, orientar e disciplinar a profissão, né? Mas o Cresci também é uma entidade que defende os interesses do mercado imobiliário e, portanto, a população de um modo geral. Os corretores também, né? Com certeza, é interesse dos corretores. Você me deu uma ideia, nós podemos, inclusive, criar uma comissão para subsidiar a população. Há uns 4 anos... Eu acho até que isso aproxima mais a sua entidade do povo, né? Muito, muito. É excelente ideia. Já vou colocar aqui na agenda, já vou fazer criar uma comissão para elaboração do estudo dessa comissão. Já agradeço aqui a dica. Muito boa. Depois, ao final do programa, a gente conversa mais, inclusive, sobre essa dica. Há uns 4 anos atrás, eu ofereci para a Secretaria Municipal de Regularização Urbana uma sala no Cresci como um posto avançado da Prefeitura, da CEMUR, caso eles entendessem que fosse viável e que fosse útil à Secretaria. Eu entendi que seria muito útil ao profissional corretor de imóveis e à população de uma forma geral. Só que ainda nós não conseguimos essa parceria. Né? A contrapartida que eu ofereci na época, que eu gostaria na época, seria só um técnico da prefeitura, que eu não gostaria que colaboradores do conselho operassem sistemas da prefeitura, né? Só um colaborador e o sistema da prefeitura numa sala específica para a finalidade de estar fazendo pequenos serviços, posto avançado mesmo, lá dentro do conselho. A gente não conseguiu essa parceria ainda, vou voltar com o secretário, ofertar. O que falta? Falta a contrapartida da secretaria, que é um colaborador e o sistema. Porque eu tenho a sala montada com todos os equipamentos, impressora, ar-condicionado, eu costumo brincar, né? Água, cafezinho, tem até leitor biométrico se for preciso, por conta do colaborador da prefeitura, mas falta só a gente finalizar esse alinhamento. Qual é a maior dificuldade que o Conselho tem hoje, né, nessa atuação, nesse trabalho que vocês desenvolvem? Maior dificuldade com relação... Desculpa, não... Não, no dia a dia, o trabalho dos corretores hoje em Porto Velho. Não vou nem falar em Rondônia, em Porto Velho. Eu acho que no estado de Rondônia todo, um dos maiores problemas é a burocracia, a demora, são as legislações que mudam constantemente, a demora do poder público em dar soluções a problemas que tem aí tem décadas, né? E um deles é a questão da regularização, né? Porque o que o mercado imobiliário quer? O que o profissional corretor de imóveis quer? Produto, né? Produto. O que é produto? São imóveis, mas imóveis com qualidade, com documentação, com a possibilidade do cliente comprador poder buscar um financiamento bancário para aquisição, né? Nós ainda temos um déficit habitacional muito grande, não em Rondônia, não em Porto Velho, mas no Brasil todo.
esse problema de regularização não é um problema específico de Porto Velho, de Rondônia, do Brasil, né? Mas a gente sente muito porque está aqui, né? E aqui realmente é muito grande. Aí você vê os nomes dos bairros, Caladinho, Esperança da Comunidade, são bairros que nasceram de invasões. O próprio Cidade do Lobo lá foi muito invadido, né? E aí a dificuldade é a resposta do setor público em regularizar isso. A gente sabe que não é fácil, mas a demora é muito grande. A gente já está há anos. O Conselho se preocupa em atualizar os corretores com essas informações, referente a essas informações, porque às vezes a pessoa procura o corretor para... Vem cá, explica para mim isso aqui. Eu estou tentando, quero fazer um negócio, eu estou ali com aquele terreno na Jorge Teixeira, a prefeitura diz que vai me multar porque tem mosquito, o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer? O Conselho é preparado para isso, para orientar as pessoas? O Conselho é preparado e orienta que prepare todos os cursos, todas as capacitações, todos os treinamentos que chegam até nós. Nós disponibilizamos para todos os profissionais, corretores de imóveis, inclusive com parcerias de outros conselhos, né? A exemplo do Cresce de São Paulo. Temos uma parceria com cursos para corretores de imóveis, específicos para corretores de imóveis. Recorrentemente temos treinamentos disponíveis de forma gratuita para os profissionais corretores de imóveis, né? Sempre buscando a qualificação e o aprimoramento profissional. Uma coisa que eu até vou questionar você, a questão das informações, né? O Conselho passar informações, as pessoas se atualizarem. Por exemplo, na parte de imprensa de vocês lá do site, a notícia mais recente que tem é de abril de 2022. Vai fazer um ano agora, né? A notícia mais recente que tem, que é referente a um convênio com a Caixa Federal. E aí depois tem uma reunião sua em Brasília, e deu. O que falta? Falta um jornalista lá, eu posso indicar para você um monte aí para atualizar isso. Na verdade, não, Cícero. Na realidade, eu acho que você não conhece o nosso Facebook nem o nosso Instagram. Não. O site do Cresce... O site. Normalmente a pessoa vai no site da entidade. O site do Cresce... O site está com notícia, tem um ícone lá, imprensa, tem. Né, que até fui buscar informações para esse nosso bate-papo, e a notícia que tem é de abril de 2022. Não. A mais recente. Pode ser uma falha interna, né? Porque uma das primeiras coisas que nós fizemos quando assumimos o Conselho, e já fizemos 2 vezes isso, de 2019 para cá, foi a reformulação do nosso site e da nossa plataforma digital, né? E eu saindo daqui, eu vou verificar, inclusive, o que é que está acontecendo. Então, uma dica para você, além de atualizar o Facebook, porque eu acho que é uma coisa meio automática o cara ir para o site. Eu preciso tirar um passaporte para viajar. Vai aonde? Polícia Federal. Vou pro site. Porque o nosso site, ele não deve estar sendo direcionado para o nosso site, o que está sendo veiculado, o que é constantemente veiculado no nosso Facebook e no nosso Instagram. E aí fica a minha recomendação para não só você, mas como todos os telespectadores, dá uma olhadinha lá no Cresce, no Facebook do Cresce e no Instagram do Cresce, porque a nossa assessoria de imprensa pode estar comendo bola com relação à veiculação no site. E esse levantamento eu vou fazer, né? Mas com relação a Facebook e Instagram, e eu acompanho, todas as semanas nós temos lá um pequeno resumo do que está acontecendo. Então eu acho que é uma questão só operacional interna de quem abastece as redes sociais, lembrar, não, peraí, isso aqui eu vou mandar pro site também. Perfeito, concordo plenamente. Diante de toda essa polêmica que houve em Porto Velho por conta da planta genérica de novo, IPTU, reajuste, etc., como é que a entidade pretende trabalhar a partir de agora? Muda alguma coisa no desempenho das atividades? Enfim, vocês pretendem contribuir de alguma forma nisso? O que você tem em mente? Muito obrigado pela pergunta, Cícero. Já estamos elaborando, não é de agora, já estamos elaborando, já deve estar elaborado um ofício circular para todas as prefeituras do estado de Rondônia, colocando não só o Conselho, mas como os corretores de imóveis locais, para que possam fazer parte não só do plano diretor, da elaboração do plano diretor, mas de qualquer outra comissão que seja de interesse do mercado imobiliário. O que aconteceu aí, eu acredito que foi uma desinformação de
ambas as partes, né? Tanto da prefeitura. A gente conhece o secretário João Altair, da Fazenda, a gente sabe da idoneidade dele, da índole dele, e ele é ele é uma pessoa muito honesta, muito justa. Nós acreditamos, com certeza, que foi falta de desinformação da parte dele e também um pouco de falta de atenção dos colaboradores do Conselho no que diz respeito à data entre o dia 1º de dezembro e 2 de dezembro de 2022, na convocação da Prefeitura para que estivéssemos presentes no recebimento do estudo que havia sido realizado, né? E vale ressaltar aqui também, Cícero, que nós não tivemos acesso à memória de cálculo desse estudo. E não sabemos se vai seguir em frente ainda, mas, mais uma vez, nos colocamos à disposição da Prefeitura, da Secretaria da CEMUR, da CENFAZ, do prefeito, da sociedade em geral, para tentar, ou melhor, representar o Conselho da melhor forma possível. Se chamados, vocês querem ajudar. Com certeza absoluta. A gente costuma indicar os melhores especialistas. Nós indicamos para uma comissão da prefeitura que estava tratando da parte de trânsito, né? Da parte logística, da parte de trânsito. E participou o corretor de imóveis, advogado Efson, que hoje é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, né? Representou o conselho maravilhosamente bem. Chegou, nós indicamos, ele participou de todas as reuniões. Muito bem. Eu conversei aqui com o Júlio César Pinto, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Júlio, obrigado pela entrevista, satisfação. Sempre que quiser aparecer, estamos à disposição. Cícero, muito obrigado. Gostaria de cumprimentar todos os teus telespectadores, todos os corretores de imóveis, a população em geral do estado de Rondônia, algo que não fiz no começo do programa por nervosismo, né? Acabei de assistir uma belíssima entrevista dele, fiquei nervoso, mas é isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. O Cresce está de portas abertas aí tanto para os órgãos públicos, o mercado produtivo da construção civil, do mercado imobiliário, como da população em geral. Ok. Obrigado a você pelo carinho, pela audiência de sempre. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. A Santo Antônio Energia é uma empresa de Rondônia, responsável pela implantação e operação da hidrelétrica Santo Antônio aqui no Rio Madeira. Há 10 anos em funcionamento, a usina gera energia para Rondônia e Acre com 6 turbinas dedicadas, além de atender aos demais estados do Brasil com as outras 44 turbinas existentes. Todas as turbinas da usina são do tipo bulbo, que aproveitam a vazão do rio sem necessidade de grandes reservatórios. Inovação e tecnologia para que o projeto esteja integrado à cidade da melhor forma possível. Além da energia, a empresa contribui para o desenvolvimento sustentável da região, com o pagamento permanente de royalties. Esse recurso é utilizado pela administração pública para projetos que podem trazer melhoria da qualidade de vida dos moradores de Rondônia, como saúde e infraestrutura. A empresa prioriza a mão de obra daqui entre seus integrantes, além de contribuir com a contratação de diversas empresas da região para a prestação de serviços, aquecendo a economia local.